Pode. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde, os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos em torno das obras de André Luiz e estamos com o livro Missionários da Luz. Paramos no capítulo 17, Doutrinação. Aí vamos dar continuidade a esse capítulo. A Dilane vai ler o Evangelho e vamos fazer a prece em seguida. Capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 6. Vem ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos os vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana, assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muitos miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes nos seios daqueles que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmo a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade.
o Espírito de Verdade. Paris, 1861. Mestre Jesus, mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor, e nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus, com os bons espíritos que dirigem esta casa, para os estudos da tarde de hoje. Rogamos a Tua permissão para evocarmos o nosso irmão André Luiz, invocarmos esse espírito amigo para nos inspirar através do estudo que ele nos trouxe, de onde ele estiver, que ele possa nos ajudar, bem como o altivo e os guias da nossa casa de amor estejam junto a nós, a nos proteger e sustentar durante esta tarde. Então, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do nosso André Luiz, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, iniciamos os estudos desta tarde. Graças a Deus. Vamos lá. Estamos no capítulo intitulado Doutrinação. Não é isso? Capítulo 17 do livro Missionários da Luz. E o livro, esse capítulo 17, começa com a rogativa de uma mãe desencarnada, um espírito desencarnado, que pede ajuda para o seu filho, que interceda junto ao seu filho, Marinho, que estava numa região de trevas e já fazia 10 anos, há mais de 10 anos, que ela estava tentando ajudá-lo e sem sucesso. Trazia algumas reuniões mediúnicas, tentava falar com ele e não conseguia. Marinho foi um padre e faliu como religioso. E ela coloca aqui, ele coloca aqui, que eu vou ler para ficar bem claro para a gente, que a gravidade daqueles que receberam tarefas religiosas. Então ele está dizendo aqui, os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Olha, estou no meio aqui, só estou recordando o que a gente estudou. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Mas existem outros sacerdotes que se desviam. Ele colocou aqui, bem claro, os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Então, os padres, os pastores, os espíritas, dirigentes de casas espíritas, é muito grave a posição que eles assumem, porque eles conhecem. Eu vou me colocar, nós conhecemos. Então, o desvio é sempre mais grave. E ela vem interceder junto a esse filho. E ela pede ajuda a Alexandre, dentre outras coisas aqui, que a gente já viu isso em 2 aulas, já são 2 aulas, eu vou falar aqui em 5 minutos, para a gente se situar. Que eles vêm, então marcam para o dia seguinte, depois da conversa, o Alexandre vai ajudar com um grupo de encarnados aqui na Terra. Vem para a mesa mediúnica, o trabalho que a gente realiza de desobsessão. Mas olha o detalhe, vou ler aqui, porque também é importante.
Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Perguntou André Luiz ao instrutor. Esse espírito, Marinho, que foi um ex-sacerdote, ia ser trazido ao ambiente dos encarnados. Então ele perguntou, por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? É uma imposição? Tem que ter essa medida? Olha o que responde o instrutor. Não. Não é um recurso imprescindível. Não é. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. O que ele está dizendo aqui? Esse trabalho que nós fazemos na desobsessão poderia ser feito pelos espíritos, só por eles, sem a nossa ajuda. A nossa colaboração ali, fluídica, doando energia, é muito boa, como ele diz aqui, olha como é que ele fala. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicado exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Aí mais para frente ele diz, em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados. Em determinados casos, não são todos, o magnetismo humano pode, então depende do nosso trabalho, da nossa postura, do nosso fluido, pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados, que se encontram cativos nas zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Olha aí. Então, por que a gente faz esse trabalho? Por que então a gente não deixa só para os espíritos, já que eles podem fazer? Certo, Malu? Fiz a pergunta que você ia fazer, né? Isso aí. Porque eles são caridosos, porque eles são bondosos. É um aprendizado para nós. Se tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir, é um grande aprendizado. Um grande aprendizado. E nós estamos nos antecipando à vida espiritual. Porque quando a gente desencarnar, o que nós vamos fazer é isso. Atender espíritos, atender nossos irmãos. Claro, tem as famílias, se juntam, se unem, os amores, mas tem o trabalho, e o trabalho é sempre junto ao encarnado. Nós estamos nos antecipando, nós pelo menos não vamos dar trabalho, não devemos dar trabalho para eles, dependendo do nosso comportamento num trabalho de desobsessão. Entendeu, Malu? Por isso, misericórdia de Deus. E você também vai atenuando com esses trabalhos as suas faltas, porque os nossos erros, o nosso débito diante da lei é imensa. Então o nosso débito é diante da lei de Deus. Eu posso prejudicar o Luiz, mas o meu problema não é com o Luiz, o meu problema é com a lei de Deus. Se o Luiz quiser me cobrar, tudo bem, ele que quer me cobrar. Mas se o Luiz não quiser me cobrar e seguir em frente, ele vai ser feliz. E eu vou ter que resolver meu problema com a lei, com o outro. Se o Luiz quiser caminhar comigo mais um pouco, porque ele é bondoso, me perdoou e eu pedi a ele, ele aceitou, como aconteceu lá na reencarnação de Segismundo, também é uma outra história.
A gente lembra sempre, eu sempre cito o mesmo exemplo, Judas e Jesus. Né? Judas deu aquela bobeira, não pensou que o estrago ia ser grande, do jeito que foi, né? Ele não queria que Jesus fosse crucificado, ele não queria que Jesus fosse preso, na verdade ele foi enganado. Mas ele foi enganado pela ambição dele, né? E ele, com remorso, com culpa, se suicida. Ó, quanta dor ele provocou para ele, para esse espírito. Tudo bem, todo mundo desencarnou. Jesus ia ter que voltar para Judas reparar o mal que fez? Não. O problema de Judas é com a lei de Deus. Coitado de Jesus, tem que voltar de novo para que Judas pudesse ressarcir o seu débito. Não, ele vem, ele reencarna. Ele vai aprender a lidar com isso, com outras pessoas, vai ser enganado, vai ser passado para trás, vai aprender a fixação do conceito. A fixação do conceito, isso é prova. Ele vai vir para a prova, até uma hora que ele vai quitar o seu débito. Aí ele vai expiar, aí ele quita o débito dele, aí ele está livre. Mas não precisa ser com Jesus, pode ser com qualquer um que queira ser um instrumento da lei. E está cheio, a ambição, no caso ali foi ambição, quantos ambiciosos na Terra. Eu vi uma história muito, fiquei sentido. A moça contou a história dela, pobre, estava chorando, reclamou muito, trabalhou, e falou assim, olha, fui trabalhar fora do Rio, sozinha, juntei dinheiro com muita dificuldade, trabalhava sábado, domingo, não tinha folga, tinha família, estava longe, trabalhava direto. Ela disse para a gente, uma folga por mês, um domingo por mês. Juntou todas as economias para poder vir para casa, ajudar a mãe, comprar as coisas, e resolveu investir como uma pessoa lá num determinado negócio, e a pessoa deu o golpe nela. Ela ficou sem nada, absolutamente nada. Deu pena, ela contou, ela chorou. A Dilane se doeu, me dá o telefone dela, vou falar com a fulana lá. Aí, tudo bem. Ela falou que vai pagar, tá? A pessoa deu o golpe na outra. Aí eu pensei assim, ela só devolveu o que ela tirou. Ela devolveu o que ela tirou lá atrás. Então, a lei cobra. Agora, será que ela tirou dessa que roubou? Na verdade, ela roubou. Ela não prestou atenção, ficou sem nada. Não necessariamente, ela pode ter tirado do Carlos, mas o Carlos perdoou, o Carlos não está nem mais aí. Mas eu preciso devolver o que não é meu. A outra, opa, eu quero. Ela foi e tomou. Aí você vai dizer, então uma bola de neve sempre vai ter alguém que... Não, a lei de Deus não precisa que ninguém seja instrumento da lei. Jesus deixou bem claro, o escândalo há de vir. Isso é o escândalo, mas ai daquele que é motivo de escândalo. Na casa espírita a gente não está devolvendo quando a gente compra o feijão, compra o arroz, dá aqui, tira do bolso, a gente não está devolvendo? Na verdade a gente está devolvendo. Que às vezes a gente dá até, mete a mão no bolso, pô, eu vou dar, eu podia até dar 1.000, mas só vou dar 50, né? Mas já está dando devagarinho. Você tem um trabalho, tem gente faminta. Exatamente. Então, a gente só está devolvendo aquilo que a gente tirou do outro. Não precisa ninguém me roubar. Não precisa. Então, assim a lei se dá. Eu desviei um pouquinho o assunto, né? Mas a gente volta aqui para o nosso amigo aqui, o religioso, que aí sim, agora eu lembrei, peguei o fio da meada. Um trabalho desse, da desobsessão,
eu estou ressarcindo a lei de Deus. Eu estou dando da minha saúde, do meu dia de trabalho, um trabalho anônimo, ninguém sabe, trancado numa sala, e aqui é sexta-feira. A gente está aprendendo a se desprender, a se doar, a ver o próximo. Quanto benefício essas famílias que são atendidas não recebem da casa. E você foi um colaborador, anônimo e voluntário, porque é um trabalho voluntariado. A gente devolve assim, né? Então vamos lá. Aí vamos aqui, 20 minutos para falar de tudo isso. A gente vai pegar aqui onde nós paramos. Aí nós paramos aqui. Na página dos 360, não é isso que está aí, Aninha? 394. 294. O meu é 360. Ah, tá. Posso ler na minha página 360? Admirando. Obrigado. Tá. Então vamos lá. Admirado. Está vendo como é a mesma coisa? Admirando a sabedoria. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Sim, eu vou voltar um pouquinho, porque quem se dirigiu à igreja foram os espíritos, não foram os encarnados, para vocês entenderem, tá? Eu vou ter que voltar um pouquinho. Vou voltar 2 parágrafos. Na noite previamente marcada, achou aí? Só voltei 2 parágrafos. Tem aqui. Constituía-se no anterior. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou Marinho para o auxílio espiritual. Foi um grupo de espíritos lá procurar o Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, vim a saber que esse companheiro nosso, de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre, militante, e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Igualzinho a gente faz aqui. Os espíritos não estão vendo os instrutores, muitas vezes, mas estão vendo a gente. E a gente passa para ele o que o guia fala conosco. E esse trabalho está sendo realizado somente com o espírito. Um espírito padre também, ele percebia esse espírito, os outros 3, a mãe, Alexandre e André Luiz, não eram vistos por ele e por outros espíritos que estavam na igreja. Eles iam falar com o sacerdote e o sacerdote transmitiria o pensamento ao nosso irmão Marinho. Entenderam? E foi o mesmo processo do José junto do Pedrinho, lembra? É a mesma coisa, isso aí. A da Dona Ivone. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo, que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob o meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor.
Mas, agora, na condição de desencarnado, impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares. O que são figuras patibulares? Horríveis, não é? Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Iam à missa, gostavam da missa, da igreja, entravam e saíam, morreram, continua a mesma coisa. Não faziam bem, também não faziam mal, ou alguns até faziam mal, mas não nem pouco bem fazia, ficaram ali. A igreja é aberta, muitas vezes até o sacerdote desempenha uma obrigação, sem paciência nenhuma. Eu já ouvi isso de um sacerdote. Vou lá com aquelas marocas, vou cantar um pouquinho para me livrar. Eu vi. Era amigo meu, falava comigo. E então você vê muitas vezes o padre sem paciência. Eles vão lá, muitos fiéis, cumprir como obrigação, a porta está aberta, entra todo mundo. Aí eu lembro que a gente falou aqui da nossa casa. Se você não estudar, vigiar, orar, figuras patibulares entrarão aqui. Tivemos uma dificuldade esses dias aqui com uma pessoa que aprontou e tudo manteve-se em equilíbrio. A casa não sofreu nada. Uma lição para todos nós. Por quê? Por causa da nossa sinceridade de propósito. Trabalhos sérios, estudos sérios, orações constantes para manter a segurança da casa, o equilíbrio da casa. Porque se você abre brecha e entra um encarnado obsediado com uma turma lá de fora, ninguém segura. Ninguém segura. Porque ele faz do encarnado o que eles quiserem. E como os outros estão invigilantes, só Deus sabe como termina tudo isso. Só Deus sabe. Um grande teste para todos nós. Então fiquemos em alerta, fiquemos sempre vigilantes, senão vai ficar como essa igreja aqui, que eles foram. Não estou denegrindo religião nenhuma, mas é isso aqui que o André Luiz está trazendo. Alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventuranças. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre que me explicava gentilmente. Não estranha. Os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física. Então, os desesperados e preguiçosos também se reúnem. Aí vocês estão vendo que se vocês estiverem com o celular, desliga, por favor, para não acontecer isso. Não me atrapalhar e não atrapalhar a transmissão. Então o padre desencarnou e estava lá, esperando o céu beatífico, que ele sempre quis e esperava que fosse assim. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por estes infelizes inconscientemente. Que ambiente é esse, né? Que ambiente é esse? Oh, exclamei com espanto, como podem entronizar a ignorância a este ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos?
Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Boa pergunta, né? Já morreram, eram padres, conhecem o Evangelho, por que se entregam a isso? Deixa a Conceição falar no telefone. Vamos lá. É a mesma pergunta, né? Está aqui todo dia e não... Trata-se de ação maléfica e inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas, respondi aturdido, por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? O instrutor sorriu e obtemperou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos. Decorrido mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla, quase 2000, né? Dos sacrifícios do Mestre e dos seus continuadores, cientes da lição do manjedouro e da cruz, e investido na posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Né? Lembram das cruzadas? Lembram da noite de São Bartolomeu? E até hoje tem uns exclusivistas, acham que o céu é só deles. Tem uns que acham que ainda tem um número de escolhidos. Então, pregam um Deus sectário. Está bem claro no Evangelho de Jesus. Sejam benditos do meu Pai, venha à minha direita, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me agasalhastes, estive nu e me vestiste, estive na prisão, fosse me visitar, estive enfermo e cuidaste de mim. Senhor, quantas vezes onde foi que eu te vi com fome, com sede, com frio, fui te visitar, te agasalhar? Todas as vezes que fizesse isso a um dos menores desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Está bem claro ali a caridade, o amor à caridade. Bem claro, todo mundo fala isso, repete. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por que não fazem? Por que querem separar? Por que querem ser especiais? Porque só eles têm a graça de Deus. Engano. Depois vai para o mesmo lugar que foi o Marinho. E nós espíritas que já sabemos o que temos que fazer, mais grave ainda é a nossa responsabilidade. Se a gente errar, porque a gente sabe, e ainda estamos criticando o outro que não faz. É por esses que conhecem o Evangelho que Jesus chorava. E não pelos ignorantes, pelos que conhecem e não praticam. Pelos que conhecem o Evangelho e não praticam. É por esse que Jesus chorava. Vamos continuar. Então, em nome de Jesus, as guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus, instituíram tribunais da Inquisição cheio de suplício. Onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares em nome da caridade de nosso Senhor. Agora vocês vejam, a gente vê Inquisição, a gente não acredita, né? Que homens da fé, imbuídos da fé, infligiam castigos terríveis. Olha, tem aparelhos de tortura ali que a gente não acredita. Ele é mais importante do que eu, Carlos. Deixa ele para lá, porra. Presta atenção aqui. Você já viu aqueles aparelhos? Se você botar na internet aí, você vai ficar abismado. Aparelhos de tortura que, em nome de Jesus, orando o Pai Nosso,
eles supliciavam as suas vítimas. Não vou contar aqui para não ficar essa imagem triste. É o que ele está dizendo. Conhece, mas não pratica. Aí você vê hoje perseguições espetaculares desses séculos, todo aí, 4 séculos de Inquisição. Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidade. Então não é porque o camarada morreu que ele muda. Não é porque ele morreu que ele muda. Não tem céu automático, como pregam por aí. E a gente não tem obrigação de obrigar ninguém a pensar como pensamos. Tem aí os aparelhos transmitindo aí o estudo, tem vocês aqui estudando, vem quem quer, escuta quem quer. Analisa, passa pelo crivo da razão, analisa, pensa pelo menos, né? Para não chorar depois. Aí pergunta André Luiz, mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? Boa pergunta, né? A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas, as quais se reúnem, e na atmosfera dos lares que as acolhem. Eles têm um peso em cima das pessoas. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem e em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiraram as fundações. Tem sim essas organizações, existem, sim, existe. Agora, esses, não, esses são preguiçosos, que pesam na economia dos lares e das pessoas que recebem em casa, né, nos lares. Eu contei aqui, vou contar de novo, falei na aula passada. Nós fomos a Petrópolis, fomos visitar aquela igreja lá. Maluco, como é o nome daquela igreja lá em Petrópolis? Que está o corpo da Princesa Isabel. Eu não conheço essa igreja lá em Petrópolis. Então vamos a Petrópolis para você conhecer. Vamos lá, domingo em Petrópolis. Petrópolis vem de Pedro, Dom Pedro. Teresópolis de Teresa, não é? A esposa de Dom Pedro. Então, eu perguntei para o altivo, nós estávamos juntos. Falei, altivo, uma igreja bem antiga, bonita não antiga, ela é pesada aquela igreja. A Adilane foi lá, no outro dia nós levamos a Adilane, Graciele, Conceição, Luiz foi junto, lembra Luiz? Luiz começou a passar mal, um monte de médio, Luiz não aguentou. Abriu o bico dentro da igreja, Luiz. A Adilane também queria sair, eu falei, não, você fica, vamos estudar aqui, vamos analisar. Então eu perguntei para o altivo, pô, mas essa igreja vazia desse jeito, ele falou assim, está quase na hora da missa, daqui a pouco, ele ia sempre lá, ele conhecia, daqui a pouco vai tocar o sino, chamando o pessoal para a missa. A praça está cheia de espíritos, está lotada, aguardando a hora da missa. Quando chamar, eles vêm para a missa. Quando termina a missa, eles retornam para a praça. Uns vão para a casa de parente, ou quem os recebe. Então, aí eu perguntei, meu Deus, ninguém vai para nosso lar, ninguém vai para uma colônia, vão ficar sempre nessas. Quando alguns espíritos se sentem cansados disso, se arrependem, buscam, algo desperta neles uma luz, que aí eles são resgatados e levados. Enquanto isso não acontece, eles vão e voltam. Realidade. Pensaram assim a vida inteira. Quantos estão dormindo? André Luiz narra isso. Nas câmeras de retificação, quantos lá dormindo, sonhando, com pesadelos terríveis. Porque achavam
que após a morte iriam dormir, teriam que dormir para aguardar o juízo final. Como são espíritos que têm culpa, sentem muita culpa, ficam dormindo, tendo pesadelo o tempo todo. Mente humana. É a mente humana. Elas existem em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiraram as fundações. Quer dizer, existem essas associações, existem, esses que se reúnem por sistema. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Olha o que o Alexandre diz para André Luiz. Existem esses que fazem o mal deliberadamente. Tem organizações no mundo espiritual de espíritos malfeitores, espíritos do mal. Aqueles que estavam como aqueles que nós citamos aqui, que ia para a missa, são espíritos sofredores, desorientados, não sabem, vão lá para a missa. E ele chamou a atenção do André Luiz, ó, você ainda não conhece os antros, esses antros do mal em sua verdadeira significação. Vocês ainda não conhecem. Antro do mal. Não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Vou lá pegar o remédio. Fica aí, vai se aborrecer. Hã? Não trouxe a receita, vou pegar o remédio. Mais uma vez, senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus depois da morte do corpo físico. Ó. Vou ler de novo aqui porque eu me distraí ali. Não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Então, esses grupos de espíritos que se organizam não deixam ninguém em paz. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. E o bem vencerá. A luz sempre apaga, acende, destrói as trevas. Mais uma vez senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus depois da morte do corpo físico. Como esses espíritos trabalham em nosso favor. Gente, a aula acho que está tão boa que já passou quase 1 hora. Já estamos ali com 45 minutos. Vocês me dão licença de beber um pouquinho de água. Acho que é a primeira água do dia hoje, eu não bebi água hoje. Todo dia eu só bebo água quando eu estou aqui, que eu me lembro. Tomei um bom copo d'água. Ai de nós se não fossem esses espíritos. A gente não tem ideia das armadilhas que eles nos livram, da ajuda que eles nos dão. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, o padre desencarnado, né? Quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal, a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão, por causa da sua... A microfonia diminui. Quando der isso, você só diminui a microfonia. Tudo bem, já ficou legal. Fez-nos ligeiro sinal a alguma distância. Diminui só o som do meu.
Eu vou falar mais baixo então. Eu vou falar mais baixo. Não tem problema. Está aumentando o barulho, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vê no celular se está ouvindo bem. Ou é o celular? Está me ouvindo bem? Então vamos continuar. Pessoal de casa, nos desculpe que tem uma menina nova mexendo na transmissão. Vamos lá. Interessado em não se imiscuir na multidão por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes, sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu um interesse e diálogo. Logo após receber-lhe afetuosa saudação, perguntou Marinho surpreso: "Foi também padre?" "Sim", respondeu Nécio, com simpatia. "Pertence aos submissos ou aos lutadores?" Interrogou Marinho, algo irônico, dando a entender que, por submissos, compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica, e por lutadores, todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e de desesperação. "Pertence ao grupo da boa vontade", respondeu Nécio com inteligência. Não respondeu nem que um nem outro, a da boa vontade. Incapaz de perceber a nossa presença ao seu lado, Marinho fixou no nosso companheiro com sarcasmo e tristeza simultânea e perguntou: "A que me procura?" "Soube que você, meu amigo", explicou-se o interlocutor com emoção, "experimenta certas dificuldades íntimas que também venho sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal. A necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representaram, para mim, padecimentos enormes." Enquanto o sacerdote, triste, mudava de expressão fisionômica, Nécio continuava: "É bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver." "Oh, sim, é verdade", exclamou o interlocutor comovido com a observação. "E por que não trabalharmos contra isto?" "Mas como?" interrogou Marinho com inflexão dolorosa. Está vendo? Marinho já está cansado daquela situação toda. "Prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos, e a morte nos revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós os sacramentos, não fomos revestidos do poder? Confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever." Vocês estão vendo por que eles se revoltam? Por isso, são orgulhosos. Notei que o nosso colaborador se prontificava a responder com argumentação sólida,
de essência evangelizante, falando-lhe das verdades terrestres e das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Mas antes que Césio pudesse imprimir à conversação qualquer sinal de contenda, Alexandre advertiu bondosamente: não discuta. Ó, ele ia falar e Alexandre falou: não discuta. O interpelado modificou a disposição e considerou com afabilidade: sim, meu amigo, cada consciência tem as suas... Vai atender ela ali. Tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua, leva para lá, renovação compulsória, incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade. Em plano mais alto, vem convidá-lo para uma reunião. Leva para lá, vai o Carlos também. Desejarão acaso modificar o meu rumo, como já tentaram? Perguntou Marinho curioso. Naturalmente foram avisados de seu novo estado íntimo, aduziu Necésio decidido. E talvez pretendam oferecer-lhe vantagens novas. Quem sabe? O interlocutor pensou alguns minutos e voltou a fazer indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com serenidade: não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. A gente vai parar por aqui, que ele vai levar o nosso Marinho até a reunião. E daqui por diante a gente começa uma nova ideia, nós vamos parar aqui por causa da nossa hora. Não dispomos de tempo para as elucidações. Tá bom, Luiz? A gente para por aqui. Interessante, né? Interessante o estudo. Aí dali ele vai ser levado para a reunião com os médiuns. E a gente vai saber como é que funciona essa reunião. Vamos